foi pro intervalo, como sempre. Vai resgatando o lanche do intervalo. Agora, pelo menos já trouxe o pão. Vamos lá então. Então, na aula passada a gente estava trabalhando em simetria de gauge, né? Estávamos trabalhando especialmente o caso 1, o caso 3, né? E aí a gente introduziu mais ou menos o procedimento, né? Que é colocar a derivada covariante, como a gente fez, né? Introduzir a simetria de gauge pelo procedimento usual, quer dizer, o procedimento de acoplamento mínimo, né? A gente chamava o procedimento de acoplamento. Então a gente basicamente tinha, a ideia era a seguinte, né? Que a gente tem um campo novo φ e é um campo genérico, né? Pode ser qualquer representação do grupo de rotação. Então, a transformação de gauge do campo, embora sendo local, né? Então vai seguir sempre esse padrão, né? A gente tem o parâmetro da transformação, que é o parâmetro local. E temos aqui a carga associada ao campo, carga e o campo. E aí nós tínhamos entendido que, já tínhamos visto como a coisa funcionava, que aonde tem a derivada temporal, a gente transforma então na chamada derivada covariante temporal, nós explicamos o porquê do nome covariante, porque isso vai se transformar da mesma forma que o campo, né? Com essa derivada aqui, a gente acrescentava aqui esse termo. Aqui agora eu vou deixar um detalhe que a gente não falou da outra vez, só que a gente coloca aqui, cara, vai fazer confusão, perdão. Vou chamar, para não fazer confusão, vamos chamar esse campo aqui, que eu vou usar o φ, campo de gauge associado à derivada temporal. Então, vamos mudar a notação. Vamos dizer que aqui eu tenho um campo genérico, que eu vou chamar de um campo X. Né? Então, esse campo X aqui é um campo genérico que representa qualquer tensor do grupo SO3. Então, pode ser um campo vetorial, um campo esferorial, um campo tensorial, um campo escalar, etc. E aqui a gente coloca o potencial de gauge. Isso, essa faz assim. E o gradiente, né, a derivada DI, ela vai na nova derivada covariante DI, que a gente tinha visto, que é definida desse modo. A derivada DI menos aí. Então aqui a gente coloca o potencial que a gente vai interpretar como potencial magnético. E a gente tinha visto que as transformações são tais, que eles chamam dessa exponencial aqui, né? Então a gente sabe que qualquer derivada, seja derivada temporal ou a derivada espacial, né, a lei de transformação delas vai ser a exponencial aqui. Aí, tanto a derivada temporal quanto a derivada espacial. Então, essa é a lei de transformação. Na aula passada, eu não vou refazer. A gente, com isso, via qual era a transformação do φ, qual era a transformação do A, a partir dessa lei de transformação. E a gente construiu operadores, né, construiu a derivada, exemplos de Lagrangiano. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa aqui, que na aula passada nós não colocamos, que é o seguinte. Ao fazer esse chamado acoplamento mínimo, nós estamos colocando aqui a carga. Então, esse campo, ele tem essa carga associada a essa simetria e essa carga que aparece aqui e a mesma carga que aparece aqui. Até por isso, na aula passada, a gente mostrou por que as derivadas satisfazem a regra de Leibniz, portanto, elas são realmente legítimas derivadas. Apesar desse termo aqui não ter um caráter de derivada, né? Eu não posso aplicar a regra de Leibniz, porque eles são simplesmente campos multiplicativos, mas aí a gente viu, quando tem um produto de dois campos,
As cargas são as somas das cargas. E aí, com isso, esses dois campos aqui, esse termo aqui se junta com a regra de Leibniz da derivada e permite que as derivadas covariantes satisfaçam a regra de Leibniz. A gente tinha esclarecido esse ponto. Eu só queria chamar a atenção agora pelo seguinte: essa derivada temporal, por exemplo, né? Ou a derivada, tanto faz, derivada covariante, qualquer derivada covariante, seja temporal ou espacial, ela vai estar atuando no campo. Então, da seguinte maneira: nós vamos ter aqui a derivada usual, e aqui a gente tem o termo com a carga e o dado campo. Seu φ. Vou pegar só o caso temporal, por exemplo, né? A mesma coisa vale para o espacial, só que o potencial que vai aparecer aqui é o A. Bom, esse termo aqui está marcando o quê? Um acoplamento do campo carregado com o potencial de gauge. Então, esse termo aqui é um termo típico de acoplamento. Dois campos estão sendo multiplicados. Esse termo aqui acopla os dois campos, mixa, né? Os dois campos. E aí, aqui está aparecendo apenas o sinal da carga. Então, normalmente, quando a gente tem um acoplamento, a gente introduz um parâmetro para medir aquele acoplamento. Então, é natural a gente colocar aqui a constante de acoplamento de gauge, que não é a mesma coisa que a carga. A constante de acoplamento é universal. Isso aqui diz assim, a constante de acoplamento de gauge. Ela é a mesma para todo e qualquer campo, desde que todos esses campos sejam carregados do ponto de vista daquela simetria. O que varia de campo para campo é o valor da carga. O campo pode ser neutro, a carga dele é zero, então não tem nem derivada covariante. O campo pode ter carga mais 1, carga menos 1. Então a gente coloca aqui a constante de acoplamento de gauge G. No eletromagnetismo, em geral, né, a gente associa, né, no caso do eletromagnetismo, a gente toma a constante de acoplamento eletromagnético e a carga. A carga elétrica é a carga fundamental, o E. Então a gente toma esse G igual ao E, a carga fundamental do elétron. Mas uma teoria de gauge genérica, a gente chama essa constante de acoplamento de G, que vai medir o quanto, né, a matéria se acopla com o setor de gauge, além da carga. Quer dizer, se a carga vai dar, se um campo se acopla mais ou menos, mas a constante de acoplamento, que é um parâmetro, né, ele é fixo, a constante de acoplamento é universal. Ela é a mesma para todo e qualquer campo. O que varia de campo para campo é o valor da carga, certo? Então vamos passar a colocar aqui a constante de acoplamento. Então, mas essa transformação que o senhor viu é um 1, né? Um 1. Mas, como ela é uma fase, ela é global, mas você está escolhendo um parâmetro local. Isso. Então, só como é que eu faço? Não, aí quando eu fiz tudo isso, o que eu estou fazendo? não, o que nós fizemos foi, a simetria deixou de ser global, porque quando a gente introduz os campos de gauge derivados covariantes, o parâmetro de transformação, o parâmetro da transformação de gauge, o alfa, é necessariamente local. Essa constante de acoplamento é uma outra coisa, é uma constante de acoplamento que média é um parâmetro fixo, não é uma coisa que depende do tempo, não é um campo para depender do tempo e da posição. É que nem a carga do elétron. A carga do elétron é constante de acoplamento do eletromagnetismo, ela é fixa. Todas as cargas, né, todas as partículas vão ter uma carga que é o múltiplo da carga do elétron. Pode ser um múltiplo inteiro, ou no caso dos quarks, né, um múltiplo seno inteiro, 2/3, menos 1/3 e assim vai. Mas aquele parâmetro alfa que define a transformação de gauge, aquilo que dá o caráter local da transformação de gauge. É a transformação como um todo, que é local global. É a transformação local, porque o alfa depende desde. Quando ela é global, os campos de gauge desaparecem. Você não precisa fazer nada disso. Não precisa fazer nada disso, porque tudo é automaticamente invariante, tá certo? Vou colocar agora o caso de mais transformações. Suponhamos que eu tenha duas simetrias. Que eu tenha uma simetria, o 1, vezes uma outra simetria, 1. Posso ter dois tipos de forças fundamentais, né? Posso ter uma simetria 1, que eu possa chamar essa simetria 1, ela seja associada a um certo número quântico, vamos dizer, sei lá, poderia ser a carga elétrica, e essa simetria 1 aqui poderia ser algum número quântico chamado hipercarga, não importa. Vamos dizer que eu tenho um caso de duas simetrias, vamos ver como é que a coisa funciona. Então, se nós tivermos duas simetrias, né, vamos dizer, a gente diferencia as duas simetrias por algum índice aqui. Vamos dizer que essa simetria aqui, ela seja associada
a uma constante de acoplamento G, F, constante de acoplamento F, e essa aqui seja associada a uma constante de acoplamento G. Então, são duas interações distintas. Tá? Então, eu tenho duas simetrias locais distintas. Cada simetria local vai ter que ter a sua família de campos de G. Então, digamos o seguinte, que eu pego um campo de matéria X. Isso aqui é um campo de matéria. Suponhamos que esse campo tenha carga sobre as duas simetrias, ele não seja neutro, ele cita as duas simetrias. Então, digamos que essa primeira transformação em 1 aqui, eu teria o x, né, ele vai se transformar pelo primeiro 1, vou chamar aqui esse 1, F, né, ele vai no x', que vai ser exponencial. Então, aqui o parâmetro da transformação, aí a chama local. Suponhamos que sob essa transformação, esse campo aqui tem uma carga Q. Vamos colocar assim, Qx é a carga Q do campo X. E isso aqui atuando no X de Qx. Então, esse campo aqui, ele não é, bom, em princípio ele não é neutro, ele tem essa carga do ponto de vista dessa simetria. Esse mesmo campo, ele pode também apresentar a carga da outra simetria, também pode não ser neutro. Por exemplo, ele pode ter carga elétrica, ele pode ter número barinônico, por exemplo, uma outra simetria. Então aqui, por essa outra simetria, a transformação dele vai ser da mesma forma, transformação 1. Só que agora, como a simetria é diferente, o parâmetro local não é mais um parâmetro alfa, mas é um parâmetro beta. E aqui vamos dizer que a carga seja uma carga Q grande X, e aqui atuando em X. Então esse campo aqui, ele vê as duas simetrias. Se por acaso ele for neutro, sob alguma simetria, algum dos Q's é zero. Se esse campo aqui for neutro, segundo essa simetria, Qx é zero. Então ele é invariante. O campo neutro é invariante de gauge. Se ele for neutro, segundo essa simetria, esse Qx dele é zero. Então é x' igual a x. O campo neutro não tem transformação. O campo carregado, ele tem transformação, e é a carga que vai medir a transformação dele. Então esse campo está sujeito a duas simetrias. Então vai ter que interagir com duas famílias de campos de gauge. Suponhamos que o primeiro 1, vamos fazer assim, vamos botar essa convenção. Esse primeiro 1 aqui, ele vai carregar os potenciais φ e A. E essa segunda simetria 1 aqui, ela vai estar associada a outros campos de gauge. Vamos dizer que seja um campo de gauge aqui e um potencial vetor V. Então, cada simetria local tem a sua família de potenciais de gauge. E cada simetria local tem a sua constante de acoplamento com a matéria. E cada campo tem uma carga segundo uma das simetrias. Pode ser neutro ou não, mas em princípio ele tem as duas cargas. Então, a derivada temporal agora, né, essa vai ter que ser covariantizada. Então, a covariantização dela agora vai segundo as duas simetrias. Ela vai ser a derivada usual. Então, vamos ter aqui o termo agora. A carga que o campo tem segundo essa simetria, não vou botar o campo, vou dizer só a carga aqui. Q pequeno é a carga segundo a primeira simetria, Q grande é a carga segundo a segunda simetria. Aí aqui vamos colocar a constante de acoplamento daquela interação e o potencial φ. Agora, ao mesmo tempo, esse campo tem que interagir com o outro potencial de gauge. Então, aqui vai aparecer a outra carga, a outra constante de acoplamento e o campo e o potencial após essa carga. Então, agora tem uma derivada covariante mais ampla, né? Quer dizer, o que vocês têm que observar é que os potenciais, né, se somam. As duas interações, elas são colocadas na mesma derivada covariante. Eu não tenho uma derivada covariante para cada interação. A gente aloca, né, a gente coloca todas as simetrias na mesma derivada covariante. Então, uma coisa, por que isso se passa assim, dessa forma? Por quê? Porque quando eu multiplico duas simetrias, né, os expoentes se somam. Então, eu tenho a soma
das duas cargas. Então, naturalmente, as duas famílias de potenciais vão se juntar na mesma derivada covariante. E o mesmo vai acontecer quando eu pegar as derivadas espaciais. Eu já vou dar um exemplo concreto, tá? E aí aqui as derivadas espaciais vão ser novas derivadas covariantes. Então, vamos ver aqui. A gente coloca aqui menos I, E, F, aí aqui o potencial AI, a primeira simetria, e aqui menos I, Q, G, o potencial da segunda simetria, né? Então, por exemplo, se esse campo, digamos assim, esse campo seja um campo fermiônico, suponho que eu tiver um campo fermiônico, psi, e esse campo psi seja carregado segundo as duas simetrias. Então, claro, a densidade de Lagrangiano dele, por exemplo, seria algo desse tipo assim. Densidade I dt psi. Aqui mais um termo que a gente pode chamar aqui de parâmetro, sei lá, A. A gente sempre coloca assim, densidade sigma, escalar gradiente, C. Vamos botar aqui, esse termo aqui, eu quero esse parâmetro A ser real. E aqui a gente pode colocar um termo que vai ser mais alguma coisa do tipo mipsidade psi. Então, caso a gente tirar a equação de campo é só avaliar em relação à psidade, seria uma versão não relativística, claro, da equação ideal, né? E aí agora eu quero fazer um acoplamento de gauge. Então, vamos lá. Então, vamos pegar o nosso Lagrangiano, simplesmente substituir essas derivadas. Então nós vamos ter lá psidade I dt psi Na aula passada, se não me engano, eu acho que quando eu defini a derivada covariante na parte dos A's, eu defini com mais também. Não tem nenhum problema, pode ser. Eu estou agora definindo com menos, porque é o padrão definir com menos para não dar essa simetria relativa quando a gente for fazer a coisa no espaço uniforme. Mas, em princípio, não tem nenhum problema. Pode definir as duas com mais. A transformação do campo absorve tudo. Eu acho que na aula passada eu botei mais e mais. Bom, o que é importante aqui. As derivadas usuais viraram as derivadas, né, covariantes. E aí os acoplamentos de gauge automaticamente estão feitos. Então eu tenho essas duas simetrias, né, esse campo aqui está acoplado a dois potenciais, esse campo aqui está acoplado a esses dois potenciais. Suponhamos que eu tenho uma outra família de campos aí. Tem esse campo escalar, e tem um campo estritorial. Vamos supor que eu pegasse um campo escalar. Suponhamos que eu tenho um campo escalar. Esse campo escalar também vai ter, em princípio, as duas cargas. Então, tem a carga Q-φ, etc. Suponhamos que eu tenha, além desse campo escalar, eu tenho um campo vetorial, que eu vou chamar de um campo X. Vamos dizer que eu estou construindo um modelo em que eu tenha três tipos de campo. Um campo fermiônico, um campo escalar e um campo vetorial. Então vamos lá. Suponhamos, por exemplo, que o meu Lagrangiano do escalar, por exemplo, eu estou dando só o Lagrangiano do férmio. O campo estritorial, o campo fermiônico, já acoplado com o setor de gauge. O setor de gauge está automaticamente aqui dentro. Vamos pegar agora, então esse aqui é o Lagrangiano do psi, vamos colocar assim, L psi. Depois o Lagrangiano, claro, é a soma de tudo. Vamos pegar o Lagrangiano do φ. A gente sabe que os campos bosônicos aparecem com derivadas segundas. Então aqui vai ser um Lagrangiano de segunda ordem. Então eu teria dt, já colocando a derivada covariante. dt do φ está dt φ. Então aqui eu tenho um parâmetro d, mais um parâmetro d. E aqui pode ser gradiente, né? D, derivada covariante do φ, está lá a derivada do φ. Então, esse aqui é o termo típico da propagação do campo. Não estou introduzindo derivadas superiores, estou fazendo um caso bem canônico. Né?
Poderia ter um termo aqui, nada me impede, também não faltou colocar um termo lá, tipo potencial, que é independente de derivado, temos que potencial só daqui no campo. Eu poderia colocar aqui um termo que pudesse ter um parâmetro, sei lá, M, e aqui o φ estar φ. Então, de novo, o campo φ está acoplado com o setor de gauge aqui, o campo φ está acoplado com o setor de gauge aqui. E vamos dizer que eu pegasse um campo vetorial, campo X, Lagrangiano campo X. Campo vetorial, ele, digamos, em princípio, ele pode aparecer com rotacionais, com divergente, né? Então, vamos dizer que eu tivesse alguma coisa desse tipo, assim, o campo vetorial X. Então, a derivada temporal, vamos botar assim, ddt, do X, escalar, ddt do X. Então, aqui já estou acoplando o meu campo carregado ao campo. Ele é complexo, ele tem face, ele é um campo complexo. Então, aqui já é o setor cinético, né, acoplado aqui com o setor, o campo de matéria acoplado com o setor de gauge através do termo cinético do campo vetorial. Depois, o campo vetorial pode ter um termo divergente, pode ter um termo rotacional, não importa. Vamos dizer que aqui eu tivesse uma constante zeta, por exemplo, aqui eu tivesse divergente de x, estar, divergente. Então, aqui já é o divergente covariante de gauge. Aqui deveria ser um nada, né? Se eu fosse o campo livre, mas agora o campo está acoplado com o setor de gauge. Então, é o divergente covariante, tá aqui. De repente, posso ter um termo aqui de rotacional também. Então, eu poderia ter aqui um parâmetro psi, teríamos aqui o rotacional covariante de x, estar, escalar, rotacional. Então, seria um termo típico, né, de um campo vetorial. Vamos dizer que eu tivesse um termo tipo potencial mais, e aí aqui coloco, continuando aqui, mais um termo, vamos dizer assim, m, x estar, escalar x. Então, agora eu tenho todo o meu setor de matéria. Então, eu tenho matéria escalar, tenho matéria fermiônica e tenho matéria vetorial. Todo mundo carregado, segundo os dois uns, todo mundo acoplado já com o setor de gauge. Então, todo o setor de matéria acoplado com gauge está aí. Então, o nosso lagrangiano completo, total. Vamos botar aqui. Lagrangiano completo. Matéria. Gauge. É esse, tá? É o lagrangiano do φ, mais o lagrangiano do psi, que a gente colocou aqui, mais o lagrangiano do x. Lagrangiano do φ, ou gauge, lagrangiano do psi com o setor de gauge, e o lagrangiano do x com o setor de gauge. Tudo contemplado dentro das derivadas covariantes. Tá? A gente tem certeza que covariantizou tudo. Agora a pergunta é, a matéria pode interagir com a matéria sem estar diretamente acoplada com o setor de gauge. Não está faltando para nós uma outra possibilidade, que a simetria pode permitir. Que é o setor de matéria em acoplamento. É o que a gente chama de autoacoplamento da matéria. A matéria é acoplada entre si. Então a gente poderia agora se perguntar, como é que eu posso escrever um lagrangiano que acopla a matéria com a matéria? Claro, invariante de gauge. Então, a gente tem que ter um acoplamento com que as fases no final do dia se cancelem. Então a gente tem matéria com matéria. Por exemplo, como é que eu posso acoplar escalar com escalar? Escalar com escalar eu posso acoplar dessa forma, como a gente já colocou. Um φ está aqui, por exemplo, ao quadrado, ou a qualquer potência, não importa. Porque a fase daqui vai cancelar qualquer fase daqui. Então,
Esse lagrangiano aqui já dá, esse termo aqui está me dando uma contribuição para o autoacoplamento da matéria escalar. Escalar com escalar. Então, já tinha o termo φ estar aqui, sem uma potência 1. Então, eu poderia acrescentar agora o termo, por exemplo, φ estar aqui com a potência 2, com a potência 3. Em geral, a gente coloca no máximo potência quarta, porque tem outros argumentos que levam a isso, né? Teoria φ6 é interessante. Para mecânica estatística, uma coisa do tipo 6 escalares acoplados. Isso é um modelo interessante. A teoria φ6 é interessante em 3 dimensões, porque ela tem um esquema de transição de fase interessante. Então, a teoria φ6 é interessante em 3 dimensões espaço-temporais, 1 mais 2. Em 4 dimensões, não. Em 6 dimensões, a teoria interessante é φ3. Essa teoria aqui é muito interessante se a gente estiver trabalhando com 6 dimensões. Mas em 3 dimensões, 1 mais 1 mais 2, a gente teria uma φ6. Mas a gente está pensando aqui no espaço-tempo quadridimensional, um tempo e 3 espaços. Então, para nós, o interessante é a teoria φ4. Então, por exemplo, o lagrangiante matéria por matéria seria, por exemplo, teria uma constante de acoplamento que eu posso chamar de lambda. E aqui o termo φ estar, φ ao quadrado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, matéria em alta interação, matéria escalar. Depois, por exemplo, pode se perguntar, poderia ter os férmions em alta interação também. Então, poderia colocar uma constante de acoplamento, que eu posso chamar até isso de um lambda mínimo. Poderia colocar alguma coisa como psi psi ao quadrado. Também invariante gauge. Qualquer fase que aparecer no psi vai cancelar. Seja de qualquer qualquer transformação vai sempre deixar isso aqui invariante, por causa das fases que vão se cancelar. Por exemplo, eu poderia colocar um termo desse tipo. Esse termo aqui é redundante, vamos entender porque daqui a pouco esse termo aqui é redundante. Alguma coisa que tem no nosso curso de teoria de grupos aí, mas que quem não teve a oportunidade de seguir, tem uma técnica para trabalhar com férmions chamada técnica dos rearranjamentos de Fiat, que mostra que muitas vezes a gente escreve várias grandezas para férmions, mas na verdade essas grandezas estão todas relacionadas. Então, essa grandeza que eu vou mostrar daqui a pouco, fazer um apêndice dessa discussão, essa grandeza aqui, ela é redundante pela técnica do chamado rearranjamento de Fiat. Vamos ver que isso é uma coisa muito simples, né? Como é que isso pode funcionar no caso de campos ferroviários, certo? E, por exemplo, eu posso ter um acoplamento também do setor de matéria, quer dizer, poderia pensar alguma coisa desse tipo aqui. Já que esse acoplamento aqui vai estar excluído, então eu vou aproveitar o lambda das linhas, por exemplo, eu poderia ter um acoplamento desse tipo. Se dá psi, φ estar, φ. Eu teria o setor escalar interagindo com o setor fermiônico, mas com uma constante de acoplamento que não tem nada a ver com a interação de gauge. Não é uma interação de gauge, é uma interação da matéria entre si. A interação de gauge ela ficou totalmente dentro das derivadas covariáveis. Poderia ter essa interação. Como eu poderia, por exemplo, ter uma interação desse tipo. Por exemplo, os vetores em alta interação eu poderia ter algo desse tipo, como eu fiz com o φ, x estar x ao quadrado. É invariante de gauge, é. Eu posso também fazer uma mímica disso aqui. Poderia pegar algo do tipo, por exemplo, lambda, agora já chegou de linha, né? Rotatil. Lambda til, por exemplo, se dá sim, x estar por exemplo. E aí, sei lá, poderíamos pegar agora uma outra, só para... Bom, eu vou deixar a tarefa de vocês aí, se quiser buscar mais interações, vocês podem buscar. Por exemplo, poderia colocar alguma coisa do tipo cidade, sigma,
se eu pudesse, por exemplo, instalar X, eu ia ter um problema, porque o X ia ficar sozinho, não ia ter ninguém para matar a fase dele. Então esse acoplamento não daria. Teria que ter alguma coisa, poderia, deixa eu apagar aqui, poderia ser alguma coisa desse tipo, não, mas eu acho que não é isso, porque se eu colocar essa grandeza aqui, eu teria que acoplar com algum vetor, e aí não seria interessante, porque eu não poderia acoplar com o único X. O único jeito é botar o X, tem que cancelar a fase do X, então tem que aparecer sempre X, estar X. Então essa interação aqui pode ser mais interessante. Então a gente aqui acoplou a matéria. Então isso aqui é escalar com escalar, isso aqui é férmio com férmio, isso aqui é o escalar acoplado com férmio, isso aqui é o vetor com vetor e aqui o vetor acoplado com férmio. Essa interação aqui é eu estou colocando uma coisa em geral, assim, mas tem algumas considerações que às vezes seria preciso ter passado por um curso básico de teoria quântica de campos, que eu não estou dando aqui. Eu vou tentar só nomear para vocês o que está acontecendo. Essa interação aqui, por exemplo, não é uma interação típica das 4 dimensões, 1 mais 3, uma teoria relativista. Essa interação aqui é a interação quártica de férmions. Essa interação, por exemplo, numa teoria relativista, ela tem um problema de levar a um tipo de acoplamento não renormalizável. Então esse modelo tem campos fermiônicos da 4ª potência, 4 campos fermiônicos interagindo no mesmo ponto. Esse modelo aqui é um modelo que, como uma teoria fundamental, não deve funcionar. Foi o que Enrico Fermi usou para descrever, por exemplo, o início das interações fracas, o decaimento beta do nêutron. O Fermi descreveu o seguinte: o nêutron se transforma num próton. Então, no estado final, eu tinha um campo do próton interagindo com o campo do nêutron, e aí saía o campo do neutrino com o campo do elétron. Então, eu tinha quatro férmions interagindo no mesmo ponto. É uma interação que segue esse protótipo aqui. Só que essa interação ela não é normalizada. Então, a teoria de Fermi foi depois substituída pela teoria eletrofraca, onde esse acoplamento já não aparece mais. Quem faz a interação do setor próton-nêutron com o setor leptônico, neutrino, são os bósons vetoriais carregados. Então, na teoria de Fermi, eu tenho os 4 campos interagindo. Na teoria eletrofraca, eu quebro essa quártica interação, introduzindo a mediação de bósons vetoriais, que aí resolveu o problema. Então, essa interação aqui, mas é uma interação, por exemplo, quem faz matéria condensada já deve ter ouvido muito falar do modelo de Nambu-Yonalazinho. Então, essa aqui é a interação característica dos modelos que o pessoal da mecânica estatística usa muito, que é Nambu-Yonalazinho e o modelo chamado Gross-Medvedev. O modelo de Gross-Medvedev também trabalha com esse tipo de interação. São 2 modelos consagrados, que são modelos interessantes, estudados na matéria condensada, sobretudo em conexão com supercondutividade, que tratam da interação de 4 férmions, mas sem o compromisso de ser uma teoria fundamental renormalizada. Esse acoplamento aqui é o acoplamento chamado, é um acoplamento que em 4 dimensões também não é interessante, não aparece no modelo padrão, mas é um acoplamento interessante em 3 dimensões, 1 mais 2, na dimensão do mundo planar. No mundo quadridimensional, 1 mais 3, esse acoplamento tem o mesmo problema que esse aqui, a não renormalizável. Mas do ponto de vista de uma teoria, vamos dizer assim, mais fenomenológica, seria um acoplamento permissível. Aqui é a mesma coisa, esse acoplamento aqui também é um acoplamento problemático. Isso aí foi discutido por Liane e por Salan na década de 60, a questão foi resolvida também com o modelo padrão, e essa interação aqui é a mesma coisa. Então, desses acoplamentos que eu coloquei aqui, o único presente no modelo padrão é esse, que é o acoplamento Φ4, que é o autoacoplamento do Higgs. Esse é o único acoplamento presente no modelo padrão. Esses acoplamentos aqui não aparecem no modelo padrão. Estou colocando eles aqui como mero exercício e também para motivar, por exemplo, que esse acoplamento pode ser interessante em alguns modelos, chamado esse aqui. Esse aqui é o acoplamento que a gente chama de acoplamento de Yukawa em 3 dimensões. Quem, por exemplo, estuda grafeno. Então, esse acoplamento aqui pode ser interessante na física do grafeno. Esse acoplamento aqui
pode ser interessante também para quem estuda supercondutividade planar. Então, não é um acoplamento assim, meramente acadêmico. Da mesma forma que esse acoplamento aqui também pode ser interessante para quem estuda transição de fase, né, de quebra dinâmica, de simetria. Então, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. Eu estou apenas fazendo filtro do modelo padrão. Do ponto de vista, opa! Oi, o que você tem hoje? E o terno? É amanhã. Ai, não. É porque estou sem terno para fora. Tá, o terno do alfaiate. Entendi. Falou, Almerinho, tchau aí. Na próxima aula tem uma homenagem à nossa amiga. Ah, isso? Então não falta aula semana que vem, não. Não sei quem é mais envergonhado, se é ela ou se é o Léo. Quem vai dar aula semana que vem é o Léo. Vai ficar mais vermelho do que ela. Mas semana que vem não vai ser flor, vai ser uma outra surpresa. Um bombom, um brownie, chocolate. Deixa que eu providencie para a crise. E depois eu agradeço. Deixa por nós, tá? Segura. Olha lá. Então eu estou só passando o filtro do modelo padrão, por isso que esses modelos poderiam não ser tão interessantes. Mas, digamos, vale a pena olhar. Então, nós construímos um modelo com um cross, duas simetrias locais, e vamos dizer, o procedimento é esse. Os acoplamentos de gate vêm pelos derivados, e os acoplamentos da matéria com a matéria, eles vêm através de manipulações dos campos, fazer acoplamentos dos campos que respeitem a simetria, né, total. Vou deixar uma tarefa para vocês agora. Eu vou misturar agora uma simetria local com uma simetria global. Aí não vai poder aplicar essa forma. Só para te quebrar. Eu sei que semana que vem vou ter uma romaria na minha sala por conta disso. E agora eu vou misturar os dois casos. Mas eu não dei aula sobre os dois casos, tá? Então vamos ter duas simetrias, por exemplo. Então eu vou querer que vocês construam. Uma tarefa vai ser a seguinte. Seria o seguinte. Vamos supor que eu vou trabalhar, vou querer construir um modelo, né? Aí ele chama, o vovô aqui vai colocar toy mode, tá? Retardado, entendeu? O vovô retardado, construir um toy mode, você não brinca, mas eu ainda brinco. Então, construir um toy mode, entendeu? Que contenha que nem esse que eu fiz agora, um setor escalar, um setor harmônico, e um setor vetorial. Com grupo de simetria misto de com uma simetria SU2 global e dois fatores locais. Então a gente vai querer fazer o seguinte, nosso grupo de simetria é isso aqui. É SU2, simetria 1, simetria 1. Essa simetria é global. Essa é local. Mas isso aqui é uma fase que não depende do alfa. Que não, o alfa não depende da posição. Isso é uma alfa constante. Mas é uma simetria não abeliana. Essa simetria aqui tem 3 geradores, tá? SU2. Essas duas simetrias são abelianas e locais. Tá? Então, queria que vocês construíssem como é que eu vou atribuir a esses campos, né? Será que o meu campo escalar vai ter que estar num dublete, num triplete de SU2? Então, isso aí vocês vão ter que pensar.
Ou decidir, não precisa nem pensar, mas decidir. Então, eu estou dando só os ingredientes básicos do modelo. O modelo vai precisar, vai ter um setor de escalares, um setor fermiônico e um setor vetorial. Aí o tema é livre. De repente, a Michelle pode dizer que os escalares dela estão no duplete de SO2, ou para o Alexandre, por exemplo, os escalares podem ser um singlete de SO2, mas não serem neutros sobre as outras simetrias. Então vocês é que vão ver como é que vocês podem manipular nessa situação. Uma simetria global e duas simetrias locais. Obviamente, se essa simetria aqui é global, ela não tem campo de gauge associado a ela e não tem uma constante de acoplamento de gauge, ela não tem campo de gauge. Aqui tem campo, é local, tem campo de gauge, aqui é local, tem campo de gauge. Então as derivadas covariantes, elas vão ter que sentir, né, esses campos de gauge. Agora, onde é que a simetria global vai fazer diferença? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho no ar. No início a gente fez só global, depois a gente fez só local. Agora eu estou misturando os dois para ver como é que vocês negociam com essa situação mista, certo? Então fica essa tarefinha aí para vocês fazerem. Deixa eu voltar aqui a essa questão aqui, que é uma questão interessante para quando se manipula com distribuidores, e agora como está meio moda distribuidor na matéria condensada também, às vezes é importante aprender algumas técnicas aí, como por exemplo essa técnica de Firth. Ela é bastante interessante porque ela ajuda a simplificar muito a vida, muitas vezes quando a gente trabalha com estudantes. Então lembrar também o seguinte, nas nossas aulas anteriores nós já tínhamos dito que os campos de natureza fermiônica, os campos esferoidais, são anticomutantes, né? Vou lembrar aqui, né, quando a gente pega duas componentes de dois campos fermiônicos, né, a gente troca, ao fazer comutar um fator com o outro, a gente tem uma troca de sinal. Lembrar que os férmions, né, eles têm valores numa álgebra de Gradian. Lembrar disso aqui, férmions, né, são P-numbers. São números anticomutantes. Em geral, a nomenclatura que a gente diz é P-number para anticomutante, C-number para comutante. Então vamos lembrar que os férmions anticomutantes. Então suponho que eu tenho a seguinte situação, que é algo que significa algo desse tipo. Bom, vamos lembrar da seguinte coisa: os férmions são duas componentes, são férmions de SO3. Então a álgebra que está envolvida é a álgebra das matrizes de Pauli. Então vamos lembrar aqui, né? A gente está falando de férmions não relativísticos, em três dimensões. Então são os férmions de SO3. Então esses campos psi alfa aqui, né, eles estão na representação, né, a representação J igual a meio. Então, na representação J igual a meio, né, o caráter de uma rotação SO3 é a matriz de SO2. São as matrizes que estão em jogo, são as matrizes de Pauli. Nós sabemos também uma outra coisa: toda matriz complexa, suponho que M seja uma matriz complexa. Matriz 2 por 2 complexa. Toda matriz complexa 2 por 2 pode sempre ser expandida numa base que é constituída pela identidade. Eu vou pegar essa matriz aqui, ela pode sempre ser escrita como uma combinação linear da identidade com as três matrizes de Pauli. Sempre escrever dessa forma. Bom, então é claro, eu posso tirar os coeficientes aqui. Se eu tirar o traço dessa relação, traço de M é igual a 2 vezes A, que é o traço da identidade é 1, e o traço das matrizes sigma é 0. Então o nosso A já fica fixado. Agora, como é que eu tiro os BIs? Né? Eu multiplico essa matriz aqui por sigma J. Isso aqui vai me dar A sigma J mais BI sigma I sigma J. Aí nós sabemos lá da álgebra das matrizes de Pauli, né? Sigma I sigma J dá delta IJ vezes a identidade mais I J capa sigma K. A gente pode reduzir sempre o produto de matrizes sigma, né, a uma matriz sigma usando recursivamente essa relação. Claro, se eu fiz isso aqui, posso escrever. Quando eu tirar o traço dessa relação, o traço desse sigma é 0.
O traço desse sigma é 0. O traço da identidade é 2. Então vai ficar 2 delta e J. Vai ficar 2 DJ. Então daqui a gente vai tirar a seguinte relação. O traço de M sigma J é igual a 2 DJ. Então, na verdade, eu conheço todos os coeficientes dessa expansão, mostrando então que essa expansão é possível. Eu consigo determinar os coeficientes. Então, eu sei que toda matriz 2 por 2 pode ser escrita como sendo 1/2 do traço da matriz vezes a identidade mais 1/2 do traço da matriz vezes sigma i. E isso aqui vezes sigma. Isso aqui são números, traço é um número. Né? Então, você traço da matriz está aqui. Esse traço. Então, essa é a nossa expansão. Isso vale para qualquer matriz 2 por 2, não precisa ser hermitiana, não. Qualquer matriz 2 por 2, esses coeficientes são complexos. Né? Claro, se a matriz for hermitiana, não tem que ficar mais assim, mas a matriz não é necessariamente hermitiana. Então, a gente pode juntar tudo isso numa coisa só. Pode fazer assim, vamos definir um conjunto sigma A maiúsculo aqui. Que vai ser as três matrizes de Paulo, sigma 1, sigma 2, sigma 3, e a quarta componente vai ser a identidade. Então vamos produzir uma notação compacta para incluir, né, essas quatro matrizes. Então a minha compreensão é sigma 1, sigma 2, sigma 3, a identidade é a quarta componente. Então eu posso pegar essa mesma relação e fazer isso. Então, a matriz M, aí eu observo o seguinte, o traço. A vantagem dessa relação é que eu tenho aqui uma relação de ortogonalidade. O traço de sigma A, sigma B, se A for diferente de B, eu vou ter sempre o produto de duas matrizes. Pronto, se eu pegar a identidade com essa, o traço da zero, identidade com essa, o traço da zero, identidade com essa, o traço da zero, identidade com a identidade, o traço da 2. Sigma 1 com sigma 1 ao quadrado, identidade, traço da 2, da 2, da 2. Se eu pegar sigma 1 com sigma 2, dá sigma 3, o traço é 0. Então, sempre que elas forem diferentes, esse traço é 0. E sempre que elas forem iguais, o traço dá 2. Então, essa relação aqui é muito simples. Eu consigo, né, organizar tudo nessa relação de ortogonalidade. Traço de sigma A, sigma B, 2 delta B, onde há esse A e B, quer dizer, sigma A e sigma B são sigma A ou sigma B é uma qualquer matriz desse conjunto. Então isso me facilita, né? Se eu agora escrever essa relação, eu compacto essa relação. Eu posso escrever a minha matriz C, M, ela vai ser um coeficiente AA vezes sigma A. Foi o que eu fiz agora, estou expandindo nessa base de quatro matrizes, sigma 1, sigma 2, sigma 3, identidade. Aí eu multiplico essa relação por sigma B. Tomo o traço dos dois lados. Traço de sigma A, sigma B, 2 delta B. Então eu tiro a A. Então é 1/2 do traço de sigma A. Então essa relação aqui é exatamente isso aqui. 1/2 do traço de M sigma A expandido em termos das matrizes sigma A. Exatamente essa relação. Quando sigma A for a identidade, fica traço de M vezes a identidade. E quando sigma A for o sigma I, fica traço de M sigma I vezes sigma I. Então essa relação aqui, claro, está somando em A de 1 a 4, né? Essa relação aqui incorpora essa relação. Vai ficar mais fechadinho, fica melhor. Muito bem, mas vamos reescrever essa relação agora de outra forma. Essa relação que eu estou dizendo é que toda matriz 2 por 2 complexa pode ser expandida na base da identidade com as três matrizes de Paulo. Vamos escrever essa relação assim. Então, a nossa relação é, a matriz M tem índice alfa dela, 1, 2. Então ela vai ser 1/2 do traço de M sigma A. Então vai ficar M gama delta vezes sigma A delta gama. Isso aqui é o traço de M sigma A. Estou só explicitando o traço em termos dos elementos da matriz. E aqui fica a matriz sigma A, elemento alfa, que é aquela relação anterior, agora explicitada em termos dos elementos de matriz. Certo? Vamos escrever essa coisa aqui em Por que essa expressão é interessante?
Suponhamos que eu tenha um produto de dois vetores, por exemplo. Suponhamos que eu tenha um vetor V-alfa e um vetor, com alfa, beta, conjugadores. Suponhamos que eu tenha, por exemplo, uma componente psi-alfa vezes um Ki-beta. Por exemplo, isso aqui está representando. Isso aqui para mim é um espinor psi tensorial, um espinor. Os espinores são espinores de coluna, né? Então eu posso pensar nessa relação. O que quer dizer? Isso aqui forma uma matriz. Psi1, Ki1, Psi1, Ki2, Psi2, Ki1, Psi2, Ki2. Então eu posso pensar nessa matriz aí como sendo esse produto tensorial. E normalmente a gente organiza o produto tensorial de tal maneira que a gente multiplica sempre, né, esse segundo objeto aqui por esse primeiro. Então vamos dizer que essa expressão aqui eu coloco desse modo. É o psi transposto, estou colocando Psi1 e Psi2 na forma linha tensorial. A gente já falou sobre isso aqui, sabe? Não vou... Só isso aqui eu formo uma matriz. Bota esse aqui dentro, vai ficar. Na primeira coluna vai ficar Psi1, Ki1, Psi1, Ki2. Na segunda coluna vai ficar Psi2, Ki1, Psi2, Ki2. É isso que eu vou fazer. Vou apagar isso. Então eu formei essa matriz aqui. Psi-alfa, Ki-beta. Só que se vocês observarem, a maneira como nós formamos a matriz é esse objeto aqui é que vai dar as linhas. Vai dar Psi1, Ki1, Psi1, Ki2. Psi2, Ki1, Psi2, Ki2. Então, os elementos do Ki vão definir as linhas, os elementos do Psi vão definir as colunas. Então, se eu quiser expressar isso aqui sob uma forma de uma matriz, isso aqui vai ser uma matriz M com linha beta colunal, certo? É o que eu tinha que é isso aqui. Psi1, Ki1, Psi1, Ki2. Psi2, Ki1, Psi2, Ki2. Então, essa é a nossa regra do produto tensorial. Então, por exemplo, o elemento 1 com beta, é o Psi1, Ki1. O elemento linha 1, coluna 2, é esse aqui. Linha 1, coluna 2, é o Ki1. Linha 1, coluna 2, olha, Ki1, Psi2, né? Então, a gente está observando isso. O espinor Ki, que é o segundo espinor, ele define a linha. O espinor Psi fixa a coluna. Só para lembrar isso. Então, eu posso usar essa relação aqui, posso aplicar essa relação aqui em cima. Posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que o meio. Então, isso aqui faz o papel da minha matriz. Então, isso aqui vai ser o meio de M gama delta, sigma A, delta delta. Vezes as matrizes sigma A, delta alfa. Certo? Agora, só que esse cair aqui, se vocês observarem essa regra, né, o segundo elemento, a linha, é esse cara, é o segundo espinor. Então, esse M gama delta é psi delta que gama, certo? A regra é essa. O segundo espinor define a linha. O segundo espinor define a linha. O primeiro espinor define a coluna. Então, essa relação aqui, ela pode ser escrita desse modo. Eu posso pegar tudo isso aqui. Escrever o meio do psi transposto sigma alfa, o produto direitinho, psi delta, delta gama, gama. Então vai ficar psi transposto sigma A que multiplica aqui, sigma A delta alfa, né? Então, por exemplo, uma expressão como essa, eu consigo organizar esses dois espinores que estão soltos numa forma compactazinha. Eu consigo formar esse produto escalar bonitinho e jogar a matricialidade, digamos assim, dessa combinação das matrizes sigma. Então, eu consigo expandir esse produto em termos de matrizes sigma. Isso já é uma forma de... É a primeira ideia do rearranjamento de fio. Mas eu não fiz nenhum rearranjamento aí. Eu simplesmente redistribuí os índices fermiônicos que estavam livres nos espinores, transformei isso nas matrizes sigma. E casei todos os índices nessa combinação aqui. Quer dizer, esse lado esquerdo, quer dizer, na verdade, essa expressão aí seria o seguinte, seria o meio
do psi transposto sigma x que vezes sigma x. É da alfa, né? Vezes sigma x. Mais, e aí vai, até o último termo, que é o meio do psi transposto que é a identidade que está aqui, vezes o delta de alfa. Então a gente consegue expressar essa relação desse modo aqui. Só para lembrar, uma coisa é um grupozinho simples. O que está em jogo é essa relação que é a relação mista. Mas agora suponhamos que eu tenho uma expressão que não seja tão simples assim e que eu precise, às vezes, casar os espinóis. Eu estou dizendo o seguinte, suponha que eu tenha essa expressão aqui. Psi-dagger, uma certa matriz M, chamada matriz P, e o espinor Q. E aqui eu tenho uma matriz, o espinor Psi-dagger, uma matriz Q e um espinor lambda. Se eu tivesse essa expressão aqui, o produto de dois bilineares fermiônicos, e eu preciso mexer com esses espinores, é isso que vai ser o rearranjamento. Suponhamos que eu queira formar, eu não quero esse espinor daqui descasado, porque, por exemplo, poderia estar acontecendo eu ter essa expressão aqui, ó, psi barrado P, Q barrado Q psi. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de trazer esse espinor para fazer par com esse, para ficar o mesmo campo no mesmo bilinear. E trazer esse espinor daqui para cá. Eu gostaria de formar pares com os mesmos espinores, não com os espinores dispersos assim. Então, a técnica do rearranjamento físico ela vai me permitir mudar, alterar esses bilineares, combinando os espinores que eu queira, dependendo da conveniência do meu projeto. Então, só para lembrar. Então, vamos pensar nessa expressão aqui. Vamos ver como é que eu posso escrever essa expressão, por exemplo, levando o espinor lambda para ficar junto do psi e trazendo o espinor Q para o psi. Então, o que eu quero fazer, quer dizer, o meu objetivo aqui vai ser formar um bilinear psi lambda e o bilinear psi. Vou querer trabalhar com alguma coisa desse tipo, vou querer trabalhar com essas estruturas, não dessa forma. Então vamos lá, vamos escrever isso aqui como isso aqui para nós é psi-dagger alfa P alfa beta Q beta. Essa expressão está fechada. Essa aqui vai ser psi-dagger gama Q gama delta lambda delta. Então, esse cara, essa expressão está fechadinha e essa expressão está fechadinha. Essa expressão não comunica com essa, porque eu não tenho nenhum índice daqui que me ligue com o índice lá. Quer dizer, que esse P acopla psi com Q e esse operador, essa matriz Q, acopla psi com lambda. Mas eu quero mudar essa ordem, eu quero subverter essa ordem, eu preciso acoplar psi diretamente com lambda. O meu objetivo vai ser acoplar psi com lambda e acoplar psi com Q. Então, primeira coisa, vamos rearranjar. Vamos jogar o espinor lambda lá para cima do psi. Só que o espinor lambda vai passar por esse espinor, aqui é uma matriz numérica, não tem problema, mas ele vai passar por esse campo fermiônico anticomútuo uma vez. Vai passar por esse campo fermiônico anticomútuo outra vez. Então, ele vai dar duas anticomutatividades, duas anticomutações até chegar aqui. Então, não vai ter problema nenhum. Então, eu vou ter psi alfa dagger lambda delta. Aí mantenho o P alfa. E aí agora eu vou querer trazer esse Q para ficar aqui na frente desse. Então aqui eu vou ter. Então esse cara veio para cá, não teve problema. Mas aí eu vou passar esse por aqui. Então eu vou produzir um sinal menos pela passagem do Q pelo psi. Então isso aqui vai ficar psi-dagger gama Q beta. Essas matrizes, esses objetos aqui são elementos de matriz. Pode ser uma matriz 2x2 paramétrica ou numérica qualquer. Então isso aí é irrelevante, a ordem não tem problema. Estou passando elementos de matriz. Esse aqui é o Q gama delta. Então o que a gente fez foi isso. Meu objetivo é acoplar o psi com lambda e acoplar o psi com Q. Então já estou começando, fiz esse primeiro redistribuição. Agora vamos pensar o seguinte, isso aqui está naquele esquema, isso aqui é uma matriz. Vamos pensar que isso aqui
seria a minha matriz, ó, isso aqui é um spinor. Psi1 está, Psi2 está. Esse carinha está deitado. E aqui é o lambda, que é o spinor, lambda 1, lambda 2. Então, quando eu fizer esse produto, é o produto tensorial, eu vou estar fazendo exatamente isso. O spinor lambda vai estar definindo as linhas, o spinor psi vai estar definindo as colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz que tem linha delta e coluna alfa. Então, vamos aplicar aqui, essa expressão. Deixa eu apagar isso aqui, apagar. Precisa. Vamos começar aqui de cima. Então, essa expressão está me dando para mim, vamos usar essa expressão aqui. Então, eu estou escrevendo o seguinte: psidagger B e psidagger Q. Estou ensinando isso porque quem for fazer, por exemplo, física de interações práticas, vai precisar usar isso. E quem vai trabalhar com sistemas, às vezes, de spin, a gente pode ter alguma questão. Eu já vi alguns papers de spintrônica em que se coloca, se precisa de arranjamento físico, como não é uma coisa muito assim, de domínio público, né? Nem sempre está nos livros isso aí está muito ligado à supersimetria. Quem faz supersimetria tem que mexer com isso bastante. E quem faz interação fraca também. Mas em geral nas universidades não. Então eu vou ensinar para vocês. E aí, depois a gente vai no caso relativista, que é a mesma coisa. Bom, então só tendo cuidado. Então vamos pegar essa expressão aqui, então sinal menos está aqui. Agora eu vou usar essa expressão aqui, vou dizer que isso aqui está fazendo o papel dessa minha matriz, M delta alfa. Então, essa matriz aqui eu vou usar exatamente essa expressão que está aqui. Isso aqui vai me dar menos 1/2. Esse traço que está aqui vai dar exatamente aqui. Vamos dizer assim, M capa lambda, sigma A, lambda capa. É o traço. Vezes as matrizes sigma A, alfa beta. Então aqui delta alfa. Estou usando aqui. Então aqui eu usei essa expressão. A expansão de uma matriz 2x2 complexa na base das matrizes de Pauli com a identidade. Agora o resto vai tudo igual. Vou botar aqui P alfa beta. Si área componente gama. Q componente beta. E componente gama delta. Agora, lembrando que essa nossa matriz aqui, ela foi construída com psidagger ali com lambda. Onde? Esse cara que está aqui segundo é a linha. Então a linha é esse cara aqui. Então esse aqui vai me dando psi. O primeiro objeto aqui é o psidagger. O índice, esse índice aqui delta, esse índice aqui é o segundo lambda. E aqui o lambda. Claro que esse lambda aqui, se você quiser aplicar a fórmula desse lambda que fica aqui embaixo, não vai escrever não. Vai confundiria? Se aplicar essa fórmula. Mas vou só aqui colocando isso aqui, essa relação aqui. Essa matriz é formada assim. Esse segundo índice define a linha. Então esse segundo índice aqui define a linha. E esse cara aqui define a coluna. Dá para tirar o menos passando o lambda para o outro lado e redefinindo ele, não? Não, porque. Não. Passa o lambda para o lambda está aqui. Oi? Passando o lambda por cima do psi. Não, porque eu estou seguindo exatamente essa ordem. Eu não estou trocando a ordem do psi com o lambda. Eu estou usando exatamente isso aqui. Como é que é a forma? Eu não estou passando esse cara por isso. Eu estou definindo esse objeto. Então, esse objeto já é isso. É o psidagger sempre na frente do lambda. Eu não troquei o psidagger. Se daqui para cá eu tivesse colocado o lambda na frente do psi, tudo bem, mas ó, tá aqui, ó, isso aqui é psidagger alfa, cruza assim, ó, psidagger alfa, lambda delta. Psidagger lambda, lambda delta. Eu não troquei ordem. Certo? Eu troquei a ordem aqui. Quando eu trouxe esse cara para cá. Mas aqui não, isso aqui eu defini desse modo, e aqui eu estou retomando essa definição aqui. Mas eu estou mantendo sempre o psi na frente do lambda. Certo? Beleza. Então isso aqui está assim. E aí agora, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Claro, soma em A, né, gente? Soma em A de 1 a 4.
esse A aqui, esse A aqui. Agora vamos observar o seguinte, isso aqui está me dando menos 1,5. Agora, olha só. Isso aqui formou direitinho, ó, psidágia, lambda, lambda kappa, kappa. Então isso aqui me formou esse bilinear, acoplou como eu queria, ó, psi com lambda. Quem está acoplando psi com lambda? As matrizes de Pauli é a identidade. Eu formei isso aqui. E esse cara aqui eu vou descarregar para cá. Olha como é que a coisa começa. Eu posso pegar aqui, ó, psidágia. Olha o elemento, olha a matriz formada aqui, ó. Psidágia gama, Q gama delta, delta alfa, alfa beta. Fechou direitinho o bilinear. Os elementos de matriz, acho, os índices matriciais foram todos se agrupando da maneira certa. Começa com esse, aí esse cara chama esse delta emenda com esse alfa emenda com esse, e esse beta pega esse. Então a gente formou um bilinear fechadinho aqui e formou um bilinear que a gente queria. Então a gente desacoplou o psi do Ki e o psi do lambda. Eu agora acoplei o psi com o lambda e o psi com o Ki. Claro, às custas de trazer esse operador. Eu trouxe esse operador para cá, mas eu formei esse objeto. Então, formei esse bilinear e esse bilinear aqui, certo? Então, é isso que é o rearranjamento de Fields. É quando a gente consegue desconstruir bilineares eletrônicos e reconstruir novos a partir desse. Então, eu desfiz esse bilinear e desfiz esse bilinear. Aí, construí esse bilinear e esse bilinear. Pode ser mais interessante, porque dependendo, às vezes o espinor que está aqui é o parceiro que está aqui. Então a gente tem que ver se vale a pena. Se a coisa já estiver pronta, não. Por exemplo, se eu pegar, suponhamos que eu pegue todos os espinores iguais. Então eu teria assim, ó, psidágia e TQ igual a identidade. Então suponhamos agora um caso muito particular. Todos os espinores são psi e o Q e T são a identidade. Então eu teria psidágia, psi, vezes psidágia, psi. Psidágia, psi igual a psidágia. Então, aqui primeiro temos que ver isso. Dentro desse caso particular, todos os espinores são mesmos e T e Q são identidade. Então, vou aplicar isso aqui. Vai ficar menos o meio de psidágia, sigma A, psi. Psidágia, Q identidade, sigma A, P identidade. Então, essa relação. Então, essa relação aqui é a nossa relação mestra. Deixa eu botar ela aqui em cima, que a gente pode precisar da de novo. Ele acompanha o Ki. Então, essa relação aqui que é chamada bom, então a gente ganhou esse caso particular. Se todos os espinores forem iguais, vamos trabalhar esse caso aqui. Então, isso aqui vai dar para nós assim. Então, se a gente abrir o lado direito, os três primeiros termos são de sigma I. Isso aqui para nós cada menos 1/2 do psidágia sigma I, sigma I, psidágia sigma, psi, escalar, psidágia sigma, psi. Contraindo sigma I, sigma I. E o último termo é identidade. Vai ficar menos 1/2 de psidágia psi ao quadrado. Então esse termo aqui passa para o lado direito.
Esse termo aqui é idêntico a esse aqui, é um fator 3 meios. Meio daqui. E aí os meios se cancelam, a gente põe o ganho de identidade, que pode ser interessante. Que é aquilo que eu falei com vocês. Por que a gente não introduziu o segundo termo? Que a gente mostra que se os espinores, claro, são anticomutantes, então psi d'A psi ao quadrado é menos 1/3. Psi d'A sigma psi. Então é a primeira relação, que não é óbvia, mas que a gente pode mostrar dessa forma, se quiser. Vamos fazer um teste de sigma, pessoal. Vamos trabalhar o lado esquerdo. Psi d'A psi. Psi d'A psi, que agora é o produto mesmo. Então isso aqui é psi1 estar, psi1 mais psi2 estar, psi2. Vou levar isso para o quadrado. Do lado esquerdo. Psi1 estar, psi1, psi1 estar, psi1 é 0. Quando eu pegar o quadrado do primeiro, é psi1 estar, psi1. Psi1 estar, psi1. Claro, esse cara anticomuta com esse, então fica menos psi1 estar ao quadrado vezes psi1 ao quadrado. Mas como esses números são anticomutantes, sempre que eu pegar um objeto com ele mesmo ao quadrado, isso dá zero. Por quê? Porque psi, pela propriedade de anticomutatividade, é menos psi. Então, o quadrado de um número grasmaniano é zero. Claro que psi1 vezes psi2 não é zero, mas psi1 basta ter um único cara ao quadrado para ser zero. Então, o primeiro termo dá zero. O quadrado do primeiro é zero. O quadrado do segundo é zero. O termo misto não é zero porque são todos índices diferentes. Então, esse lado esquerdo nada mais é do que 2 psi1 estar, psi1, psi2 estar, psi2, né? E aí, também vocês podem pensar o seguinte, eu tenho produto misto, ou termo misto, é isso aqui, ó, psi1 estar, psi1 vezes psi2 estar, psi2. Mais o outro termo é psi2 estar, psi2 vezes psi1 estar, psi1. Só que quando eu carrego esse conjunto aqui para frente, ele vai para isso aqui, passa por aqui, depois esse cara aqui passa por aqui 2 vezes, não tem problema. Esse cara que ficou aqui para trás vai passar 2 vezes, não tem problema. Então, se eu trouxer esse grupinho compacto aqui para frente, não tem problema. Então, por isso que eu estou botando direto o fator 2. Mas aqui, quando a gente está multiplicando coisas que são anticomutantes, é melhor fazer o primeiro, esse vezes esse, fazer tudo assim, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse. E pode acontecer do segundo fator, quer dizer, isso aqui, se eu tivesse algo do tipo psi1 mais psi2 ao quadrado, quer dizer, isso aqui é psi1 ao quadrado que é zero, mais psi2 ao quadrado que é zero. Isso aqui é psi1 psi2 mais psi2 psi1. Só que psi2 psi1 é menos psi1 psi2, aí isso aqui dá zero. Isso aqui eu estou pegando a mesma coisa grasmaniana e levando ao quadrado, certo? Eu tenho que ter cuidado com as comutações. Aí você fica para o lado esquerdo deu isso aqui. Vamos trabalhar o lado direito. Eu tenho que pegar psi d'A, eu vou pegar psi d'A, que é psi1 estar, psi2 estar, vezes sigma x, que é 0, 1, 0, vezes psi1, psi2. Vou pegar só o primeiro termo, depois fazer o sigma y, sigma z. Primeiro pedaço é isso aqui. Isso aqui vai me dar esse cara aqui desce, então isso aqui vai ficar psi2, psi1. Então esse primeiro termo é psi1 estar, psi2 mais psi2 estar, psi1. Tá? Legal. Esse é o primeiro termo. Então quando eu levar ele ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar psi1 estar. Esse termo aqui vai dar zero, porque vai ter 2 psis no mesmo termo, 2 psi1 estar no mesmo tempo, esse aqui vai dar zero. Então nós vamos ter esse termo aqui, psi1 estar, psi2 vezes, psi1 estar, psi2 vezes psi2 estar, psi1 mais psi2 estar, psi1 vezes psi1 estar, psi1. Tendo cuidado de manter a ordem só para... Mas aí não tem problema, eu posso trazer esse